Evangelho, porque é o Evangelho que segue, o Evangelho da Santa Missa, depois do cenáculo, lavar os pés, da instituição da Eucaristia e a instituição também do sacerdócio. Cristo vai para o Jardim das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, não, Getsemane. Quando estava aí rezando, fazendo a minha oração, vi também que aqui não tem, podemos dizer, uma composição de lugar, não sei se colocaram de propósito, não. Aí o cenáculo, que é a primeira igreja, a primeira Eucaristia, onde também nasceu a igreja, foi no cenáculo que veio o Espírito Santo, em Pentecostes, e a primeira igreja cristã, um cenáculo. Depois, no Jardim de Getsemane, onde está Cristo é o centro, e depois já a sombra da cruz, a estola branca, que já seria a ressurreição, já demonstrando aqui a esperança da ressurreição. Se nós vamos a Jerusalém, hoje em dia, não vemos que está o cenáculo, não podemos caminhar pelo cenáculo, descemos um pouco a cidade. Depois tem o Vale do Cedron, que está entre Jerusalém e o Jardim das Oliveiras. Desce um vale, sobe o monte, e aí está o Jardim das Oliveiras, um monte que está olhando para Jerusalém. E ao começar a descer, aí o Vale do Cedron, tem umas escadas que ainda é do tempo de Cristo. Você ainda pode tocar nessas escadas e saber que Cristo pisou aí. Descia e subia, descia e subia. Era o caminho mais fácil. Ou tinha que descer pela porta do próximo ao templo. Mas o caminho mais fácil era esse, que existe ainda hoje em dia. E ao começar a descer essa escada, está aí a casa de Caifás, está a igreja do Galicanto, onde Cristo ficou preso na noite. E o que nós vamos meditar, primeiramente, como há 2000 anos, nós também queremos acompanhar a Cristo, que estava só, esteve só no Jardim das Oliveiras, o que acabamos de ler no Evangelho. Depois que ele é traído por Judas, sobem de novo com ele, baixam o Vale do Cedron, sobem o Vale do Cedron, e ele vai para a casa de Caifás. E aí é onde ele fica. Ele fica toda a noite, porque embaixo, segundo a tradição, onde está construída essa igreja, ainda existe, que é do tempo de Cristo, estão as prisões. Vemos que tem uns cavado na rocha, mais ou menos, se você olha assim para baixo, uns 5 metros de altura, amarravam a pessoa pelo braço, desciam na corda e soltavam lá dentro. E a gente hoje em dia pode descer de escada, e é um buraco, cabe umas 10 pessoas, mais ou menos, e você olha para cima, lá em cima, uns 10 metros, tem aonde desciam e soltava a pessoa aí dentro. E a pessoa ficava presa, era uma espécie de uma cadeia. E aí Cristo ficou da noite da quinta para a sexta-feira. Ele ficou só. E também é o sentido que fazemos esta hora eucarística, fazemos também esse tempo de adoração, para que Cristo não esteja só. Se vocês lembram, penso que todos assistiram, do filme A Paixão. É esse momento onde Maria vai caminhando pela rua. Como mãe tem um pressentimento, se ajoelha, coloca o ouvido no chão e vai descendo, 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 e Cristo está acorrentado lá embaixo, nesse poço onde ele ficou. É nessa noite da quinta para a sexta-feira que Cristo ficou nesse fosso. Imagino que durante esse tempo, nessa madrugada,
antes de ir, depois, na manhã seguinte, para o pretório, aí com Pilatos. Ele deve ter meditado muitas coisas, meditou toda a sua vida, desde o momento de Nazaré, da encarnação, depois foi batizado, Cafarnaum, os milagres, quando chorou pela morte de Lázaro, e principalmente deve ter meditado muito o que aconteceu nas últimas horas, o lava-pés, nos dando uma lição de humildade, de caridade, de serviço, a Eucaristia, esse grande dom da Eucaristia. Imagino que Cristo queria nos deixar algo de precioso, e Ele, pensando o que poderia nos deixar, que riqueza poderia nos deixar, Ele pensou em deixar Ele mesmo, que a maior riqueza, o maior dom que nós temos, nos deixou a Eucaristia. O sacerdócio, não para fazer a Eucaristia, fazer isto em memória de mim. E depois, essa descida, o Jardim das Oliveiras, a traição, o abandono, a negação de Pedro, e meditando também o que iria acontecer, a flagelação, a coroação de espinhos, a morte, e finalmente a ressurreição. E como lemos na missa de hoje, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o extremo. Tudo está consumado até o extremo. Mas esse momento é para acompanhar a Cristo, para estar com Cristo. Ele que nessa noite estava só. E com certeza também, nesse momento que ele estava só, em oração, em contemplação, ele estava pensando também em cada um de nós. Cada um, individualmente. Cada um de nós. Os sacerdotes, os matrimônios, os jovens, nossa fidelidade, nossos pecados, nossas traições também. Às vezes que somos como Maria, fiéis, como João, que estamos sempre acompanhando a Cristo, que nunca dormimos, até Pedro, Tiago e João aí dormiram. Às vezes que somos como Maria, como João, que estamos aí junto à cruz, acompanhando a Cristo, vigilantes, adorando a Cristo nosso Senhor. Às vezes também que somos como Pedro, muitas vezes medrosos, covardes. Quando vemos a sombra da cruz, nos escondemos, não queremos enfrentar, muitas vezes a dor, o sofrimento. Às vezes como Judas, traidores. Deus nos mostra um caminho, nós seguimos outro caminho. Vendemos a Cristo por tão pouco, muitas vezes, quando pecamos, quando Deus nos dá uma opção e nós traímos a Cristo com o pecado. Ou o que seria pior, esperemos que nenhum de nós, mas sabemos que a maioria da humanidade, a indiferença. As pessoas que são indiferentes. Quantas pessoas no mundo estão vigilantes, estão adorando a Cristo, estão agradecendo a Cristo por essa doação de amor? A indiferença. A indiferença é uma das piores coisas
Sabemos que o mundo vai tendo essa indiferença. E nós também podemos cair, se não estamos atentos, de fazer as coisas por rotina, porque, bem, vou fazendo, mas vou me tornando muitas vezes indiferente. E aprender nessa contemplação, nessa adoração, a meditar com Cristo, silenciar com Cristo, sofrer com Cristo. Principalmente silenciar com Cristo. Sabemos que nós, quando vemos a vida de oração, não, os místicos, sempre o crescimento na oração é sempre isto. Começa com uma oração vocal, de sentimentos, uma oração dos sentidos externos, mas depois, quando se vamos crescendo na oração, vamos silenciando. Mas chega um momento que já não falamos, é uma oração silenciosa, até a união íntima com Deus. Então, e vemos que Cristo, que deu tantos discursos, que falou tanto, quando vai se aproximando, ele vai silenciando. E quando chega na cruz, as suas palavras são poucas palavras, aquelas 7 palavras, mas não começa a dar discursos, ele já deu, já falou. Agora é só silêncio, aceitar a vontade do Pai. Aprender a silenciar com Cristo, sofrer com Cristo também. Que o silenciar com Cristo transforme também nossos corações. Seja um silêncio que dê frutos. Esse coração de pedra é um coração de carne, um coração como o de Cristo, manso e humilde. E a Eucaristia é o sacramento do silêncio por excelência. A Eucaristia é o sacramento do silêncio. Geralmente, diante da Eucaristia, se nós somos pessoas de profunda oração, que queremos estar em silêncio, contemplando, silenciando. É um sacramento do silêncio, a Eucaristia. Sempre aí, presente, silencioso, mas que transforma. Um silêncio que vai nos penetrando, que vai nos transformando. Se nós nos deixamos transformar por Cristo, pela Eucaristia. E para terminar, não pedir a Cristo, aqui presente na Eucaristia e durante a nossa adoração, que Ele faça do nosso coração um coração semelhante ao seu coração. Um coração manso e humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se vemos em toda a vida de Cristo, a única vez que Ele diz que aprendam dele, foi a ser manso e humilde. Ele não disse, aprendam de mim a fazer grandes discursos. Aprendam de mim a fazer milagres. Aprendam de mim a ressuscitar mortos. Aprendam de mim a curar leprosos. Não. Mas a ser manso e humilde, ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, pedir essa graça, não da mansidão, que está sempre unida à caridade, ao amor, e à humildade. Não existe santidade, não existe caridade, se não existe humildade. Pedir também a intercessão da nossa Mãe, Maria Santíssima, ela que é a Mãe do Silêncio, a Mãe do Silêncio, aquela que silenciou totalmente, somente acompanhava, ela aprendeu a rezar, a fazer oração, o que nós temos que aprender ainda. Ela aprendeu. Silêncio total. Qualquer um estaria gritando aí, não? Desesperado, diante da cruz. Ela silenciou.
quer dizer, foi uma boa aluna, aprendeu muito bem do seu filho a como fazer oração. Já era uma oração unitiva, oração silenciosa, onde se unia totalmente a Cristo. Pedir essa graça, que cheguemos a esse amor, a esse grau também de oração na nossa vida.